Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista do curso e do Colégio Objetivo. A gente sempre aqui trazendo conhecimento para você, compartilhando informações. Mas muitas vezes o que a gente simplesmente quer é sentar em frente à TV e relaxar. Mas se a gente pudesse unir o útil ao agradável, assistir alguma coisa na TV e aprender? Pois é, nosso encontro de hoje vai dar dicas de filmes, séries, documentários para você aprender química. É isso mesmo. E para esse bate-papo, eu convido a Marcinha Lopes, professora Marcinha Lopes, que é professora do curso e do Colégio Objetivo. Marcinha, seja muito bem-vinda. Obrigada, Silvia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Você sabe que você está falando de um assunto que eu adoro, não de química, mas de série, de Eu documentário. imaginei. Eu falo que é o meu momento. Às vezes eu prefiro nem sair de casa para ficar assistindo alguma coisa, porque eu me envolvo de uma tal forma, principalmente quando é baseado em fato real, quando é alguma coisa que eu possa aprender. Em relação ao nosso tema, por que você acha que filmes ou documentários podem ter essa aproximação com o estudante, principalmente em química? Então, como você mesma disse, eu também adoro assistir alguma coisa legal. A gente se envolve com a história. Quando você está assistindo um filme, você vai se envolvendo com a história e, de repente, aparece algo de química. O aluno, ele fica muito curioso. Ele vem correndo me procurar. Professora, o que é aquilo que tem no filme? Aquela substância? Por que ela causa aquela doença? Então, isso gera a curiosidade. E nada como aprender com curiosidade. Aí você vai e aprende de fato. E assistindo aprende mais? Não sei. Essa coisa de Aprende, desenvolvimento sim, desenvolve a curiosidade, né? Então ele quer saber de fato e aí ele aprende. Eu acho que é uma das coisas que mais vale no nosso aprendizado da química, é isso. e tem um contexto. Agora, nem todos Sim. os filmes ou todos têm algum conteúdo que possa trazer de química? Eu fiz uma de livros e eu falei que livro quase todos têm praticamente, mas filme não. Filmes e séries nem todos têm química, né? Então eu vou citar alguns livros e algumas séries aqui que têm química, sim, vamos ver. Mas não são todos, claro. Bom, eu assisti alguns, né? Mas você listou alguns aqui também. O filme, esse eu assisti, com a Julia Roberts, Uma Mulher de Talento, que é baseado em fatos reais. Escreve, minha filha que fala, baseado em fatos reais. Eu já paro tudo, já sento e começo a assistir. Eu gosto. Então, né, baseado em fatos reais, que no caso, esse filme que a gente vai falar, uma população adoece por causa de uma substância tóxica. Então, vamos falar qual é essa substância tóxica, e como ela foi parar na água potável. Exatamente. Bom, esse filme eu já assisti várias vezes, Silvia, eu gosto demais. Julia Roberts ganhou o Oscar de melhor atriz. Esse filme é incrível. E é uma moça muito desenvolta, né? Porque ela está numa situação assim de vida muito difícil, uma moça nova com 3 filhos pequenos, não tem marido para ajudar, não tem mais onde morar, está para ser, né, despejada, e ela consegue um emprego com muita garra que ela tem. Eu falo para os alunos assim: se ela que não tinha estudo foi tão longe, imagine vocês podendo estudar. Eu acho que é um filme inspirador, sabe, além de tudo. Então, ela vai trabalhar naquele escritório de direito, um escritório pequenininho, e ela vai atrás de um jeito, porque ela começa a entrevistar cada família para saber o que é que aconteceu. Então, esse cromo hexavalente, que é o cromo de carga 6+, ele é usado para tirar ferrugem de metais. Então, aquela empresa foi descartando esse óxido de cromo, cuja fórmula é CrO3, é o cromo de carga 6+, o oxigênio é 2- e o cromo é 6+. Então, esse cromo hexavalente, hoje nós sabemos que ele é altamente cancerígeno. Ele provoca problemas respiratórios, problemas de pele. E ela faz um trabalho incrível, porque ela vai entrevistar cada família. Aquele pequeno escritório onde ela trabalha busca uma indenização milionária. E é contra uma grande corporação. E é claro que é uma causa perdida, mas não. Ela consegue ganhar a causa. Por quê? Porque ela tem uma perseverança incrível. Ela entrevista todas as famílias, aí ela começa a ser procurada. Então tem uma cena de uma moça que fala: eu tive 5 abortos. Isso não é normal, é essa água. Então ela vai indo nas famílias e vai entrevistando cada uma. E aí ela tem depois uma reunião com o pessoal da grande corporação. Silvia, tem uma cena que eu adoro, que ela está lá conversando com o pessoal da grande corporação, com os advogados, e a moça, a advogada, vai tomar água. Ela fala: então, essa água aí é de lá, daquele lugar lá onde o pessoal está doente. A advogada devolve a água, assim, porque realmente uma água está muito contaminada. Você lembra dessa cena?
Não, É muito boa. agora você falando, eu lembrei que faz tempo que eu assisti esse filme. Nem É lembro de muito que boa. data que é. O filme é de 2000. Então, veja bem, 2000 nem se falava tanto, quer dizer, já estava começando a falar sobre isso, sobre intoxicação de água, tomar cuidado, né, com esses metais pesados, tudo intoxicando a população, o que a população consome. Veja bem a importância disso. Muito, menina. Dá para discutir muitos assuntos. É interdisciplinar, sabe? Não é só química. Uhum, E ela uhum. vence essa causa por causa disso, porque ela tem essa perseverança, sabe? Ela vai procurar na universidade o que o cromo causa no corpo, ela pega a amostra da água e manda analisar. Então, o trabalho é incrível e tem química envolvida. O que eu aproveito e faço com os alunos? Eu mostro esse cromo, porque o cromo é um elemento que está na tabela periódica, eu aproveito e falo de tabela periódica, ele é um elemento de transição, ele é um metal. A palavra cromo vem do grego cor, ele forma compostos coloridos. E a configuração eletrônica dele, ele tem 24 elétrons. Aí eu já faço com os alunos a distribuição. Ele vai terminar em 4s2, 3d4. Ele é uma exceção dos diagramas de Linus-Pauling. Fica 4s1, 3d5. E aí, quando ele perde esses 6 elétrons, ele fica com a teoria do octeto, a camada de valência com 8 elétrons. E por isso que é estável o cromo de carga 6+. Só que ele vai atuar em enzimas, ele causa muito dano para o nosso corpo. Então, é um filme que dá para a gente falar muito desse metal. Muito legal, muito legal. Outro filme, esse eu assisti também, Radioactive, né, que fala sobre a vida de Marie Curie, que tem química, claro, né, porque ela foi chamada a mãe da química. Esse filme eu acho maravilhoso, fantástico de assistir, e tanto aprendizado que tem, né, Marcinha? Muito. E aí, para você, que é uma pessoa que não gosta de química, qual foi a curiosidade que esse filme Ah, não, não, te não. lançou assim? Não, né? Eu Não, já né? vou direto na perseverança das protagonistas. Essa parte é mais marcante para mim. Exatamente. É. Porque para os alunos que estão prestando vestibular, Silvia, eles têm muita curiosidade em saber como funciona a radioatividade. Porque lembra que ela fica andando Cai com um tubinho sempre, de né? ensaio? Cai Então, sempre, né? olha, eu já li tanto da Marie Curie, eu não sabia disso, que ela andava com aquele vidrinho com o rádio radioativo. Eu já tinha lido que ela e o marido, o Pierre, eles recebiam as pessoas em casa e eles mostravam aquele material radioativo que brilha no escuro, que é o rádio. Mas eu não sabia que depois de viúva ela continuava carregando aquele vidrinho. E ele é muito radioativo, então ele causou muitos danos à saúde dela. Ela teve catarata nos olhos, ela teve leucemia. Você não pode ficar com material radioativo tão pertinho. E isso foi um problema do começo da radioatividade. As pessoas não sabiam que radiação causava danos. Eles vendiam na farmácia, isso não tem no filme, mas é uma curiosidade, que eles vendiam na farmácia um tônico fortificante radioativo e as pessoas tomavam. Tinha pasta de dente com cloro radioativa. Seus dentes vão ficar branquinhos. Então, assim, no começo da radiação, de fato, não sabiam que causava danos à saúde. E hoje nós sabemos, então muita gente adoeceu. E aí o que eu aproveito esse filme, claro, ele é inspirador, essa mulher foi incrível, foi a primeira mulher a fazer mestrado na Europa, mas eu aproveito para falar da radioatividade, porque ela e o marido, eles isolaram a partir de um minério chamado PEC Blenda, que é sulfato duplo de potássio e uranila. Eles fizeram um trabalho assim, sabe, braçal, de tirar urânio daquele mineral. Tiraram o urânio, o mineral continuava radioativo. Aí ela descobre o polônio, como ela é polonesa, ela dá esse nome em homenagem ao seu país de origem, e o rádio, que é aquele que ela fica andando e que é o mais radioativo de todos e que causa muitos danos à saúde. Então, eu foco nesse lado. E as radiações naturais, que eram elementos radioativos naturais, são as radiações alfa, beta e gama. Radiação alfa, eu aproveito e falo, porque cai no vestibular, né? Radiação alfa são 2 prótons, 2 nêutrons, chama radiação alfa. Aí tem a radiação beta, que é um elétron em alta velocidade, quase a velocidade da luz, e a radiação gama, que são ondas eletromagnéticas de alta velocidade. E são radiações muito perigosas, porque elas são ionizantes, então elas vão modificando estruturas do nosso corpo, inclusive o DNA, e pode causar um câncer. Outra coisa que eu acho que todo mundo lembra quando assistiu esse filme foi do raio-x na guerra, que ela vai com a filha, né? Elas vão lá no ônibus, no carro, ajudar os soldados. Eles levavam tiros, e aí com aquela maquininha de raio-x ela descobria onde estava a bala e eles podiam então fazer cirurgias. O trabalho dela foi incrível o tempo todo, Silvia, sem dúvida. E é importante, né? Claro, tudo tem um alicerce, tudo tem um início, alguém que foi pioneiro. Mas você passar o contexto, né? Do filme, da série, do que for, o contexto de como aquilo realmente afeta, isso é bem importante, né, Marcinha?
muito. Esse filme é encantador. Ele é pesado, né? Porque ela vive dramas pessoais, mas é muito bonito. Bom, vamos lá. Nada de novo no front. Esse agora ganhou vários Oscars, né? Principalmente falando de armas químicas, falando na Primeira Guerra. É um filme pesado também, mas um filme necessário. Para quem está acompanhando aqui as nossas dicas, muito bom. Mas fala desse tempo da Primeira Guerra, das armas químicas. Acho importante a gente colocar isso. Marcia, devagar, vai indo devagar, tá? Porque Tá bom, eu falo a Márcia rápido, vai né, amiga? falando como você... Não, calma que eu tento te acompanhar aqui. Ô, Silvia, Nada de Novo no Front é um livro que eu até citei já numa live nossa, que ele foi escrito na década de 20, 1920, nessa década. E é de um moço alemão. O filme é triste, triste, triste. É um moço alemão e eu gostei muito, porque como eu li o livro, e foi um dos melhores livros que eu já li, quando eu assisti o filme, eu gostei demais porque ele está muito fiel ao livro. Então, ele é um Legal. moço que ele está na escola e os professores fazem um discurso acalorado, dizendo, gente, vamos para a guerra porque vocês vão honrar o nosso país, a Alemanha. Foi um livro escrito por um moço alemão. Então, ele vai para a Primeira Guerra e ele vai com os amigos, numa alegria. Eles vão como assim, sabe? Para uma Chama bagunça. atenção. Eles acham, pô, vai ser... Porque foi a ideia que passaram para eles. Vão lá que vai ser É muito verdade. bom para o país. Quando chega na guerra, aqueles meninos de 17, 18 anos, nossa, eles vão ficando apavorados. E aí sempre o protagonista, que é o escritor do livro, tá lá. E ele vai perdendo os amigos um a um. Um leva um tiro, o outro... Olha, é terrível, terrível. O outro amigo dele tem síndrome do pânico, ele tem um pânico lá, óbvio, né? E ele ajuda o amigo, Sim. e ele vai sobrevivendo a tudo isso. É muito triste. Mas o que tem de química? Bom, tem uma cena aonde que já está mais para o meio do filme, Silvia, que eles vão procurar um grupo de recrutas, de mocinhos novos que sumiram na guerra. E eles chegam num galpão bem grande, eles estavam todos mortos. E eles dizem Ah, assim: tá. o que Lembrei. aconteceu? Lembrou? Porque no Lembrei. começo do filme, isso tem no livro também, no começo do filme, quando está vindo a arma química, que começa na Primeira Guerra, é o gás cloro, é um gás amarelo esverdeado. Quando surge esse gás cloro, eles gritam, máscara! Olha o que eu comprei, gente, uma máscara. Eu Ah, trouxe que lá da Europa legal. essa máscara. Que Igualzinha. legal. Então, eles vestiam a máscara. E a gente E, vê em vários filmes isso. Nós estamos falando desse, nada de novo no front, mas em vários filmes eles estão com máscara. sim, porque quando a Alemanha que começou com essa arma química, o cloro, quando eles jogam pela primeira vez nos inimigos, ninguém tinha máscara, todo mundo morreu. E aí todo mundo começa a usar máscaras na guerra. Tanto que esse filme são os inimigos que mandam também arma química para os alemães. Então todo mundo passa a usar arma química. Agora, Silvia, o que acontece? Aqui no livro, a cena deles mortos, eles estavam num buraco. E aí eles modificaram no filme e colocaram os moços num galpão. Então eu vou explicar para vocês direitinho por que eles morreram no buraco. E eles modificaram no filme, sei lá, para ter algum outro efeito no galpão. Porque assim, esse gás cloro, essa arma química, ele é mais pesado que o ar. A massa média do ar que a gente respira é 30 gramas por mol. E o gás cloro, ele é mais pesado, ele pesa 71 gramas por mol. Então, ele fica sempre em lugar baixo. Ele vai indo 1,5 metro do ar, 1,5 metro para baixo, assim, sabe? Da onde a gente está. E ele pega justamente quem está lá nas trincheiras, abaixado. Aí vem aquela fumaça, o gás cloro. E no livro, ele olha assim num buraco e está todo mundo morto. E a fala é a mesma do filme. Eles tiraram a máscara cedo demais. Porque os moços que estavam lá embaixo no buraco, eles viram que lá em cima o pessoal tirou a máscara, dispersou o gás. Só que como ele é mais pesado que o ar, ele pesa o dobro do ar, ele se acumulou lá embaixo. E os moços morreram. E aí isso eles modificaram no filme e colocaram num galpão. Mas na real era um buraco, que faz mais sentido. O que acontece quando a gente tem contato com esse gás cloro? Gente, olha que triste. A fórmula do cloro é Cl2. Ele reage com água do nosso corpo, HOH, e ele forma HCl. Então, aonde você tem água no corpo, ele reage. Então, o Cl2 reage com água e forma HCl, que é um ácido. Forma no olho, começa a queimar e cega.
vai formando HCl no pulmão e mata por asfixia. É uma morte horrível. Então, arma química, uma coisa do mal mesmo, né? Outra coisa que tem no filme, bem no final, é quando eles estão fazendo uma cirurgia no hospital, que eles estão cortando, serrando o braço. Acho que era um braço, porque foi uma cena tão rápida. Eles estão serrando o braço de um soldado. O cara levava um tiro, começava, né, estraçalhava, tinha que cortar, que ia gangrenar. E eles estavam serrando. E aí o cara estava gritando muito, e eles diziam assim, clorofórmio. Então, o clorofórmio, a fórmula CHCl3, ele foi praticamente o primeiro anestésico de inalação. Eles não tinham anestesia como tem hoje. Então, era clorofórmio. Mas qual o problema, Silvinha? A pessoa tinha inalado clorofórmio, passava o efeito muito rápido. Então, ele começava a berrar de novo. E ele, clorofórmio, dava mais clorofórmio para a pessoa inalar, entendeu? Então, são os dois lances de química que tinham nesse filme. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Quando fala cloro é cloro, clorofórmio é outra coisa, são outras... Isso, aqui tem cloro também, né? O nome também tem cloro. Mas o clorofórmio é um anestésico e a fórmula é diferente, é CHCl3. Não é arma química, é anestésico, tá? Então, mas quando a gente fala de cloro, cloro é uma arma química, não tem nada a ver com o nosso cloro. Cloro de hoje. Não, boa, boa. Isso é uma boa pergunta que o aluno pode fazer. O cloro da piscina, ele é um sal. Ele é o cloreto e hipoclorito de cálcio. E o cloro que a gente coloca na estação de tratamento de água é o hipoclorito de sódio, ou mesmo da água sanitária. Então, não é. Quando a gente fala cloro, arma química, é o Cl2, é o gás cloro, é diferente. É diferente. Porque tem o mesmo nome, né? A gente já fica preocupado. Tem algum Sim, problema, a gente confunde, taca cloro para desentupir coisa. Não é? Não tem? Sim, é o tal de cloro, pode ficar cloro. tranquilo. É. Sim, bom, vamos falar sim. de alguns pergunta documentários. de aluno, boa pergunta. Tá. Não, escuta, eu tô aluna, eu tô lá. Porque, mas aluna boa, Silvia, pergunta de aluno bom, tá? Parabéns. Não, a gente associa ao mundo de hoje, né? Como é que está colocado no contexto de hoje. Vamos falar de documentários, né? E o vestibular, ultimamente os temas têm enfatizado muito meio ambiente, lixo, e esse é um problema mundial, sim. Eu acho que tem vários documentários desse tema, ou está surgindo? Tem algum específico que você queira colocar aqui e destacar para a gente? Então, Silvia, eu separei 3, tem mais, viu? Mas eu separei 3 que eu gostei bastante. Tem um que, na realidade, são 3, na época eu comprei, tá? Era 2000 e pouquinho, eu comprei 3 DVDs que a TV Cultura fez. Chama-se O Desafio do Lixo. Então, são 6 horas de documentário sobre o lixo. Você vai falar para que tanta coisa? É porque um consultor da TV Cultura, junto com um repórter, um grupo de pessoas muito capacitadas, eles foram pelo mundo. Então, eles começaram pelo lixão de Gramacho, no Rio. E eles foram vendo a coleta seletiva. E tem uma cena lá que eu sempre conto para os alunos, porque a gente tem questões de vestibular falando sobre segurança de lixo. Então, os catadores do lixão de Gramacho, que agora acabou, né, faz um tempo, eles estão lá dando a entrevista e um deles diz assim, a gente está fazendo coleta seletiva e, de repente, eu levo uma picada de uma seringa que está solta no lixo. Isso é proibido. E as pessoas não obedeceram. E ele pode pegar uma doença com aquela seringa usada. Então, eu falo sobre isso bastante com os alunos. E nesse documentário, eles vão, por exemplo, Silvia, lá para o Canadá. Então, no Canadá, eles entrevistam uma moça que é uma cientista ambiental, uma engenheira ambiental, e ela mora numa casa grande e tem um monte de árvores. Então, no outono, como as folhas vão caindo, ela vai montando uma composteira. O que é uma composteira? É uma lata grande que você vai colocando material orgânico, casca de fruta, restos de plantas, minhocas. A gente fala que é um minhocário caseiro. E aí aquele lixo vai sendo decomposto e depois ele pode ser usado como adubo, como ração para animais. Então, a compostagem é uma maneira de tratar o lixo. A gente aproveita e já fala sobre isso. E lá também fala, por exemplo, da Dinamarca, que na Dinamarca, uma coisa que aqui no Brasil a gente já teve há muitos anos atrás, é você pagar depósito pela garrafa de vidro, que ela era retornável. E eles estão fazendo isso na Dinamarca, né? Você coloca dentro de uma máquina e aí ele te devolve um dinheiro pelo vidro que você devolveu. E é uma tendência legal a gente usar vidro em vez de plástico, porque a acumulação de plástico é muito grande, né? E o vidro é fácil de você reaproveitar. E aí, uma coisa que cai bastante em vestibular é o programa R3.
que é o programa R3? É reciclar, reutilizar e reaproveitar. E aí eu cito um documentário, que é meio documentário, meio filme, Lixo Extraordinário. O Lixo Extraordinário é um artista plástico brasileiro, que ele vem aqui para o Lixão de Gramacho, também no Rio, e ele é um artista muito bem pago, muito reconhecido internacionalmente, ele faz trabalhos muito bem remunerados. E ele pega o pessoal do Lixão de Gramacho, e eles fazem várias obras de arte com lixo. E depois ele vende, usando aquele nome dele conhecido, e o dinheiro vai todo para a comunidade. Então, o que ele está fazendo? Ele está reaproveitando o lixo. Porque reduzir é você nem produzir lixo. Reaproveitar, você aproveita como está. E reciclar é o que a gente faz com a latinha de alumínio. A gente derrete, a massa derrete e faz outra. Então, esse programa E3 cai muito em vestibular. E aí tem gente que fala do R5, que é você repensar e rejeitar, que é o R4 e o R5. Mas isso para o vestibular não conta. A gente conta do R3 mesmo, tá? E um terceiro, Silvinha, que eu falo muito para os alunos, eu peço que eles assistam, porque tem no YouTube, é 20 minutos, é a História das Coisas. A História das Coisas é um documentário que ela escreveu também esse livro aqui, incrível, incrível, e é uma cientista ambiental americana, que ela tem uma composteira na casa dela, ela é uma pessoa bem natureba, e ela faz esse videozinho, que é do começo de 2000 também, mas ele é super atual, que ele fala sobre, é porque ela é americana, então ela fala dos hábitos americanos, de muito consumismo, que ele vive num ciclo, ele trabalha, ele consome, ele trabalha, ele consome, ele vê televisão, ele trabalha, ele consome, e esse documentáriozinho, ele é incrível, porque ele é de uma didática, ele viralizou no mundo. Escolas 20 todas minutos, passavam. né? 20 minutos Dá para é assistir, assistível para os dias de hoje. Exatamente, exatamente. Para os dias de hoje ele é bem assistível. E ela fala, por exemplo, de quando você incinera o lixo, que produz dioxina, e que a dioxina é altamente cancerígena, e é de fato. Então ela mostra, é um filminho, que ele é todo com desenho, sabe? E ela mostra a indústria soltando na chaminé a dioxina. A dioxina, de novo cloro, Silvia, é um organoclorado. Para o nosso aluninho, tem benzeno, são 2 benzenos, com 2 oxigênios no meio e 4 cloros nas laterais. Então, quando a gente tem cloro ligado a benzeno, a gente fala que é um organoclorado. E esse organoclorado de dioxina é considerado a substância mais cancerígena de todos os tempos. E está na incineração do lixo. Então, ela fala sobre trabalho quase escravo, ela fala que ela entra no lugar e tem um relógio para vender por $5, e ela começa a pensar, mas isso não paga nem a produção desse relógio. Então, ela vai questionando, sabe, vários temas, e ela termina falando da química verde, que a gente dá aula sobre química verde. A gente pode até fazer uma entrevista aqui só de química verde, que é muito legal. Por quê? Só de química verde, Silvia. E aí, então, ela termina falando da química verde, que é uma saída para o nosso mundo, porque senão a gente precisaria de 5 planetas terras para o consumo que o americano tem. Então, é incrível. Eu recomendo esses 3 aqui, que dá para falar bastante coisa legal. Não, e a química verde tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, de sustentabilidade, enfim. Então, as dicas aí. Bom, tem mais um aqui, Home, que é o nome de um documentário sobre a nossa casa, o planeta Terra, né? Então, do que se trata? Então, Silvia, esse documentário, Home, A Nossa Casa, esse também tem no YouTube, você vai e assiste. Eu falo para os alunos, não assistam dublado. Esse documentário, Home, ele é comprido, Silvia, mais de 1 hora. Tá. Mais de 1 hora. Mas você não consegue parar, ele é incrível. Por quê? Porque é um fotógrafo que faz, e ele vai filmando tudo vista aérea. Não tem nenhuma cena assim que nem a gente de frente, é tudo vista aérea. E ele vai falando sobre como o planeta é bonito e como a gente está devastando o planeta. Então, tem uma cena que ele mostra minerais. Então, ele fala. Então, primeira coisa que eu falo para os alunos: assistam o legendado, porque é uma narradora e ela é intensa naquela voz. Dublado não tem graça. Eu já vi o dublado, tem que ser o legendado. Ela vai falando, sabe? E eu vou citar uma coisa que filme, né? Muito, menina. E aí eu vou citar uma coisa que me marcou muito nesse documentário, porque como ele é muito comprido, não dá tempo da gente falar aqui tudo. Ele vai, né, o fotógrafo, para a ilha de Bornéu. A ilha de Bornéu é uma das maiores ilhas do planeta. O que eles estão fazendo lá, menina? Eles estão devastando uma ilha com uma biodiversidade incrível para plantar palma. O que tem na palma? Plantar o quê? Na palma tem o ácido. Palma, a planta palma. Nessa planta palma, tem uma substância chamada ácido palmítico,
que a gente estuda juntinhos aqui, eu e os alunos. É o C15, H31, e na ponta tem C duplo OH. É um ácido carboxílico. Por que eles ficam plantando palma para tirar esse óleo da palma? A gente conhece o óleo da palma, esse aqui. Então, eles estão devastando aquela ilha para fazer essa monocultura. Dá emprego para quem mora lá. Então, o Tá. pessoal, né, vai fazendo isso, vai plantando. Esse ácido palmítico, ele pode ser usado para fazer biodiesel. Então, eu já posso falar para os alunos da reação de transesterificação, que eles pegam esse ácido, reagem com álcool e produzem biocombustível. Ele pode ser usado para fazer ração para animais, pode ser usado para fazer cosméticos. Então, assim, Olha, que esse óleo da interessante. palma tem muita utilidade. E eles estão, então, acabando com essa ilha por causa do óleo da palma. Agora, a narradora, como é que ela termina essa cena? Ela fala assim: nós estamos acabando com o essencial para criar o supérfluo. E acaba a cena. Ela é incrível. Então, eu falo, tem que assistir o Legendado. É muito Quer bom esse dizer, documentário. não, tudo bem, nós não vamos entrar. Eu já quero entrar na profundidade, falar por que ela falou isso, mas enfim, porque para mim, não, sempre destruir é uma coisa ruim, né? Mas o lado da palma que você falou é uma coisa do progresso. Então, para mim, enfim, Mas sabe a o que a gente poderia fazer? Só rapidinho, que eu nem sou da geografia, sou só da química. A gente poderia fazer não uma monocultura, que é o que o geógrafo e o biólogo fala para não fazer. Dar uma variedade, sabe? E aí você não danifica tanto aquela ilha. Poderia fazer isso, entendi. Silvinha. É a forma que está sendo feita, né? É a É forma. a forma, Bom, mas exatamente. fica aí a dica. Essa é na internet, né? Isso tem na internet, no YouTube. Tá bom. O outro é 6 graus que pode. Bom, já o nome já é sugestivo, né? 6 graus que podem É. mudar o mundo, baseado num livro que é do mesmo nome e sobre aquecimento global. Sim. Você sabe que eu coloquei esse na pergunta, mas eu tenho um outro para falar que eu acho que todo mundo conhece. Esse daqui é uma verdade inconveniente. Gente, esse livro é baseado no documentário do Al Gore. O que o Al Gore fez? Legal. Ele fez uma super aula, você deve ter visto, né, Silvia? Ele fez uma super Sim. aula que virou um documentário, assim, brilhante. Ganhou o Oscar de melhor documentário em 2006. Em 2007, ele ganha o Nobel da Paz, porque ele vai falando dos problemas do aquecimento global. E Os 6 Graus que Mudaram o Mundo, é um ecologista inglês que escreve o livro e que também vira documentário. E os dois documentários são incríveis, por isso que eu quis citar os dois aqui, tá? Esse, Uma Verdade Inconveniente, é uma aula do Al Gore, falando sobre derretimento de calotas polares, sobre quem causa o efeito estufa, que isso é pergunta de vestibular, galera. É o gás carbônico CO2, o principal, que vem de queimada de florestas e queima de combustíveis fósseis. E o metano, em segundo lugar, que é criação de gado. Então, a vaquinha, o boizinho vai soltando metano. Isso é significativo. Ele é o gás do lixo, o gás dos pântanos. Então, em segundo lugar, o metano. Esses dois são os principais causadores do efeito estufa. E aí vem as consequências, que é o derretimento das calotas polares, subindo o nível do mar. E aí, esse a 6 graus é maravilhoso, porque ele é um documentário que ele vai mostrando cenas de tudo que pode acontecer. Ele mostra, Silvia, Nova York sendo inundado. Então vai Nossa, que subindo incrível. água, e muitas cidades assim costeiras vão ser inundadas. E ele também, no final, fala sobre energia eólica, energia solar. Então, é Olha uma quanta aula também. É coisa. maravilhoso esse documentário. É Marcela, incrível, os dois são maravilhosos. para dar tempo da gente não esquecer nada aqui, o The Corporation, que fala de grandes corporações, como é que entra a química? Rapidinho aí, para a gente encerrar. Tá legal, útil, né? Então, É. Corporation tem na internet também. Esse Corporation, Silvio, tem mais de 2 horas. Então, o que você faz? Você vai para o capítulo 5, que é o capítulo das substâncias químicas perigosas. E eu vou citar um caso, que tem muitos, tá? Como a gente tem pouco tempo, vou falar do mais importante. Guerra do Vietnã. Na Guerra do Vietnã, ele mostra nesse documentário Corporation a cena do aviãozinho, sabe, avião agrícola, passando e soltando um pó. Esse pó é o agente laranja. Também tem cloro, menina. 2,4-D. É um benzeno, um cloro no 2 e cloro no 4. E aqui uma parte de carbonos. Não é arma química, é um agente desfolhante. Eles jogavam e caíam as folhas das árvores para que os Vietcongues não conseguissem se esconder. E aí os soldados americanos atiravam. Qual o problema? Todo mundo ficou exposto a esse pó. Tanto vietnamitas quanto americanos. Altamente cancerígeno.
Ele mostra uma cena de uma vietnamita com um filho que nasceu cheio de probleminhas porque se expôs a esse pó. Nossa, Então, tem isso é uma tanta cena. coisa. Quer dizer, acabou não dando tempo porque é muito conteúdo. Mas eu acho que essas dicas, elas já dão um norte, né? Já são importantes justamente para os alunos entrarem nessa vibração aí de documentários, de séries, e aprender, porque depois vai na aula lá e você discute cada um, né? Muito obrigada, viu, Sim. Marcinha? Muito obrigada de novo, Silvia. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada, pessoal. Ficam aqui as dicas para vocês, né? Aprendizado com entretenimento. Curtir aí na hora de relaxar também dá para aprender. Muito obrigada. Só lembrando que esse conteúdo fica exposto aqui o tempo todo para você nas nossas redes sociais para você ver e rever, tá bom? Até a próxima.